convidados especiais, suas dúvidas sanadas, debates sob a luz da palavra de Deus. Tudo isso e muito mais. Soltando o Verbo. Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Soltando o Verbo. E no programa Soltando o Verbo de hoje, o assunto, a discussão é alta teologia. Eu estou falando de alta teologia porque nós vamos falar aqui acerca de uma... Na teologia a gente aprende isso como ordo salutis, né? Ou seja, a ordem da salvação. Então a gente vai falar aqui alta teologia, mas, claro, trocando em miúdos aqui para toda a audiência entender. Basicamente, qual é a ordem da salvação? Qual é a ordem correta da redenção, da salvação? A ordem calvinista ou a ordem arminiana? O nome técnico disso na teologia é ordo salutis, que significa a ordem da salvação. Essa palavra, tudo bem, não é latim e tal, mas vamos lá, vamos aqui para o assunto. É o seguinte, ó, para a teologia calvinista, eu tenho aqui hoje um pastor calvinista, se eu falar errado, por favor me corrija. Para a ordem calvinista, a teologia calvinista, eles entendem que a pessoa é perdido pecador, lá, ímpio, morto nos delitos e pecados, conforme Efésios, não sei o que, beleza. Aí quando ele tem contato com o evangelho, a primeira coisa que acontece é a regeneração. Ele nasce de novo, ele é uma nova criatura. E depois de nascer de novo, acontece a conversão. Então primeiro ele nasce de novo, depois do novo nascimento, existe o período da conversão, que pode inclusive se dar no mesmo dia, no mesmo ali, minutos depois ou semanas depois, não importa, mas primeiro nasce de novo e aí começa o processo da conversão. Falei certo? Então esse é o ordo salutis da visão reformada, seria isso? Isso. No que diz respeito ao tempo e ao espaço. Isso, na cronologia ali dos fatos. A outra visão, a teologia arminiana, e vocês sabem que o Armínio, ele era calvinista, mas é um outro debate, é um outro assunto. Na visão arminiana, a primeira coisa que acontece é a conversão. E só depois da conversão é que acontece o novo nascimento. Primeiro você se converte, você é ímpio. Primeiro você se converte, recebe Jesus como seu único, suficiente Senhor, Salvador, não sei o que lá. E depois dessa experiência de conversão, na sequência, que também pode ser no mesmo dia, pode ser praticamente na mesma hora, não tem problema, mas depois da sua conversão é que acontece o novo nascimento. Então quem está certo? O calvinista, primeiro você nasce de novo, depois se converte. Ou arminiano, primeiro você se converte, depois você nasce de novo. Essa é a atenção da discussão dessa tarde. E você pode participar na técnica do programa. Está aqui o Edi, que resolveu voltar da folga. Graças a Deus, feliz ano novo, Edi. E você pode participar com a gente, mandando o seu áudio para mim aqui no 0 Operadora 11 3208 1866. 0 Operadora 11 aqui em São Paulo. Esse número que eu vou falar parece que é um número só comercial, mas é um WhatsApp. Então você pode salvar esse número no seu WhatsApp aí, coloca aí, programa Soltando o Verbo, Gospel FM, não sei o que, você escolhe aí. E me chama por esse número mandando o seu áudio. O tema é: qual a ordem correta da salvação? A calvinista, você nasce primeiro, nasce de novo e depois você se converte, ou a arminiana? Não, você se converte para nascer de novo. Você nasce de novo para se converter ou se converte para nascer de novo? Tostines, vende mais ou menos isso. Então, você participa com a gente ao vivo pelo WhatsApp 11 3208 1866, manda teu áudio pra cá, coloca teu nome, áudios curtos, pelo amor de Deus, coloca teu nome, eu sou fulano de tal lugar, assim, e manda ver a sua opinião. E antes de apresentar os nossos convidados ilustres para esse debate, eu vou pedir pro Edi dar uma pitadinha do fundo musical aí, que sumiu, pelo menos no meu ouvido aqui, não tá aparecendo. Deu para vocês? Vocês estão ouvindo? Agora apareceu. Então, vamos lá. Estou recebendo hoje aqui o reverendo Tiago Naruzzi, ele é da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, tem uma lista vasta de formações, teologia, mestrado em teologia, diversos segmentos, principalmente da linha presbiteriana e batista. Bem-vindo, reverendo Tiago Naruzzi, um privilégio te receber aqui, dessa vez aqui na Gospel.
Boa tarde, pastor César. Boa tarde, pastor Cruvinel. É uma alegria, um prazer, né, estar mais uma vez aqui, debatendo, refletindo, eu prefiro mais essa palavra, né, a reflexão, em cima de um tema que traz tanta polêmica, né? Espero, com a graça de Deus, poder contribuir, né? Não estou aqui com um posicionamento de tentar pôr um fim nessa discussão, não é o meu intuito, mas simplesmente expor ou explicar o porquê que nós entendemos aquilo que nós afirmamos ser uma posição talvez mais coesa, tá? Legal. E você que está acompanhando pelo YouTube, você sabe, né? Esse programa fez um mês, então a gente está começando agora. Me chama aí, se inscreve no canal, coloca no WhatsApp da sua família, coloca no WhatsApp da empresa, não estou brincando. Mas divulgue aí no máximo que você puder para que mais pessoas se acheguem aqui ao programa Soltando o Verbo. Sumiu o fundo de novo, Edi. Tá bom. Pastor Roberto Cruvinel é o nosso convidado também para esse debate. Ele tem bacharelado em teologia, mestrado em teologia, é professor de grego, tem especialização em filosofia cristã e dirige a Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues. É conferencista, escritor, vários livros escritos, radialista, vários artigos publicados, participa de programas de debates aqui na TV, nas rádios, enfim. Bem-vindo, pastor Roberto Cruvinel, ao programa Soltando o Verbo. Meu querido pastor César Cavalcante, reverendo Tiago Naruza, eu sou abençoado por conhecê-lo. Prazer estar aqui com os meus irmãos mais uma vez. Quero saudar-lhes, como faço todas as vezes, dizendo... Irene Tuquirio, como aluno do pastor César, no construto dizer Shalom Adonai, né? A paz do Senhor, usando o construto, né? E dizer que é um prazer muito grande compartilhar esse debate em que pesa as exacerbações que nós encontramos no meio teológico. Tem gente que é mais teólogo do que crente, muitas vezes se entrincheira numa visão teológica, desprestigiando as convicções alheias. Eu louvo a Deus porque já chegamos aqui e a primeira coisa que nós compartilhamos foi a nossa irmandade, e isso é muito bom. Ser crente acima de tudo, muito importante. Bora lá. Bom, rasgamos as sedas aqui, todo mundo bonzinho, tal. Vamos romper essa amizade agora. Tô brincando. Eu tô lembrando. Debate. Eu tô lembrando uma situação que você estava rindo num debate, quando você passou da porta para dentro, naquele dia que aí muda tudo. Mas mudou o espírito, né, irmão? Vamos lá. Reverendo Tiago, por que o senhor defende que... Porque para os arminianos como um todo, é uma loucura essa ideia de que primeiro a pessoa nasceu de novo. Porque nascer de novo significa ser nova criatura. Ser nova criatura significa ter um nome escrito no livro da vida. Ter um nome escrito no livro da vida, quer dizer... Então, primeiro acontece isso. O cara é ímpio, não aconteceu nada. Aí, primeiro, Deus vai lá e ele é ativado, ele é novo nascido, ele é regenerado. A palavra aí é regeneração, né? Sim. E depois ele se converte. Mas a regeneração não vem como uma consequência de quem se converte? Como vocês chegam a essa conclusão nesse Horto Salutos de vocês? Na verdade, a discussão, até para que os ouvintes eles entendam, né, a essência de toda a discussão, é se a fé ela precede o novo nascimento, ou seja, o momento da conversão, fé e arrependimento, ou se a fé ela é fruto de um novo nascimento, né? Espero, ao longo do programa, apresentar alguns textos da qual nós fundamentamos a ideia do quê? De que a fé, ou a conversão, como vocês melhores acharem, né? Ela é um fruto de uma disposição nova, ou seja, de um novo nascimento, né? O termo mais comum que nós usamos é o novo nascimento, que pode ser também usado por regeneração. E respondendo de uma forma muito simples à pergunta, é porque nós entendemos que lá em Gênesis, né? No comecinho, quando o homem caiu, havia ali uma prescrição legal de condenação, caso ele transgredisse, no nosso caso, numa teologia reformada, o pacto de obras. Então, uma vez que o homem transgrediu e a penalidade ali prevista era a morte, seja ela espiritual ou física, né? Espiritual no sentido mais imediato, e a morte física também, porque o homem que anteriormente viveria eternamente, passou a viver 900 anos... até que vivemos hoje 80, aqueles que têm mais sorte, 80, 90 anos, né? Então entendemos que o homem, uma vez representados em Adão, nosso representante pactual, ao cair, nos deu como herança uma morte espiritual.
Morte esta que nos impossibilita de manifestar fé ao nosso Criador. Nesse sentido, entendemos que para que o homem se volte novamente ao Senhor, ele primeiro necessariamente precisa receber... Então, o ímpio não tem fé no Criador. É isso. Nós entendemos, assim, aí vai entrar naquela discussão que tipo de fé, né? Porque nós, inatamente, todos nós cremos em alguma coisa. Até a crença de não crer em nada é uma crença. Então, o que nós entendemos é que aquela crença salvífica, a fé salvífica, né? Uma nomenclatura que não vamos encontrar nas Escrituras, entretanto, ela é adjetivada de lá. Nós entendemos que esta fé que nos move novamente ao nosso Criador, a fonte da vida, nós precisamos primeiro receber gratuitamente, por isso que a teologia da graça, uma nova disposição espiritual, a que nós chamamos ou de novo nascimento ou de regeneração. Sendo assim, com esta nova disposição espiritual, estamos agora aptos a nos voltar ao nosso Criador. Habilitado, seria assim, exatamente, né? Vamos lá. Pastor Roberto Cruvinel, sua opinião inicial sobre isso, por que o Ordo Salutis que você defende, primeiro a pessoa se converte e depois é que ela nasce de novo? É possível a pessoa já ser salva primeiro antes de se converter? Como é que... Então, nesta visão que nós defendemos, que acreditamos ser a visão alinhada às Escrituras Sagradas, mostra na área de soteriologia, porque a soteriologia é a disciplina da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação. A própria palavra soteria significa em si também saúde. Nós, inclusive, ensinamos, pastor César, a salvação em 3 tempos. Você lembra de um livro que existia, Salvação em 3 tempos, que é a salvação do passado, ou salvação imediata, salvação do presente ou contínua, a salvação do futuro, que é a salvação ulterior. Nós não acreditamos que o ser humano é regenerado antes de ser salvo, de entregar a sua vida a Jesus, porque a Bíblia diz assim. Atos 2:21 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você, o teu coração, você crer, sua boca confessar que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. A primeira mensagem de Jesus fala de metanoia, que está lá em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a ação do homem, o desejo do homem de entender a palavra, porque foi compartilhado sobre fé, Romanos capítulo 10, versículo 17, se não me falha a memória. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é possível alguém ser regenerado, ter nascido de novo, sem ter entendido a mensagem do Evangelho e entregado sua vida para Cristo? Não é? Aí nós vamos ter que entrar em outras colocações que, embora sejam bíblicas, por vezes são mal entendidas, como o que significa a palavra prorizo, o que significa a questão da predestinação, a questão da eleição, não é? Que são os temas que muitas vezes levantam embates homéricos entre arminianos e calvinistas, por vezes até desrespeitosos. Na nossa visão, nós lemos o trecho da Bíblia, não é? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ela é nova criatura após decidir receber a Jesus como Salvador da sua alma. Um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 14, existe uma palavra, não é? Lançada sobre um homem que diz, o qual, falando acerca de Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Você vai ser salvo após ouvir as palavras. Qual é o resultado? A salvação se efetiva depois de ouvir a palavra de Deus e a pessoa entregar a sua vida a Jesus. Então a questão da metanoia é condição sine qua non para a salvação. Reverendo Tiago, esse texto de Atos 11 é o texto de Cornélio, né? Sim. O Cornélio orou a Deus, Deus respondeu, mas ele não era salvo. Sim. Só que Deus respondeu. Então, esse negócio de que, você não tem esse canal aberto, você não pode, essa fé não é uma fé... Tá, ele tá falando com o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia respondeu, mandou um anjo na casa dele, e o anjo falou para ele, manda chamar o Pedro. E manda chamar o Pedro, e ele falou, por que eu tenho que mandar chamar o Pedro? Porque ele vai falar para você as palavras pelas quais você há de ser salvo. Quer dizer, então, ele está falando com Deus, que esses são sinais da regeneração, né? Você tem fé, você fala com Deus, Deus responde, você tem a comunicação com Deus.
E aí ele diz assim, mas aí esse texto que o pastor Cruvinel apresenta está dizendo que ele não era salvo. Então, mas como se é que a gente voltar, entende essa questão? Isso foi muito bom, esse texto, né? Porque, de fato, a impressão que dá se nós pegarmos a partir da oração de Cornélio é que a iniciativa primária foi dele. Entretanto, antes, pelo menos a leitura que eu trago, né? Antes mesmo de Cornélio estar orando ao Senhor, a gente vê que Deus, soberanamente, já estava falando com quem? Com Pedro. Lembra da visão que Pedro teve? Preparando ele, a visão é, ele vê vários animais e diz assim, come Mas desse não é animal. antes. A gente tem que entender o contexto, porque é só olhar na Bíblia. Esta visão estava o preparando justamente para quê? Para que ele fosse até a casa daquele que ele, em tese, julgaria ser impuro ou indigno, dentro de uma concepção judaica, né, do primeiro século, para receber da mensagem de Deus. Então, por exemplo, nessa leitura, naquilo que nós entendemos ser um contexto, né, imediato ou próximo, aquilo que antecede, a gente vai ver que o próprio Deus já estava preparando a ida de Pedro até a casa de Cornélio. A mesma coisa acontece com Lídia. Se a gente voltar um pouquinho no texto, você vai ver que Paulo, em especial, estava destinando a sua viagem a um local determinado. Entretanto, o texto diz o quê? Que ele foi impedido pelo Senhor, que pediu que ele atravessasse a outros lugares, a fim de que ele pregasse o evangelho. E, de forma coincidente ou soberana, ele cai justamente na região onde havia uma mulher que precisava ouvir o evangelho, e o texto diz que o Senhor lhe abriu o entendimento. Né? Mas só para até eu responder a questão de Atos 2:21, se a gente olhar para Atos 2:48, a continuação ou a sequência, né, do relato, da narrativa, a gente vai ver que o texto diz que... Deixa eu abrir aqui. Atos 2? 48, deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Desculpa. 38. Compungir-se o coração, ele diz assim, né? Arrependei-vos, cada um recebereis. Aí o texto diz lá no 41, desculpa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de 3.000 pessoas. A impressão que nos dá é que a aceitação, porque essa discussão, né, a fé, que promoveu o novo nascimento. Mas um pouquinho mais abaixo, o Senhor, no 48 mesmo, ele diz, enquanto isto, depois que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no parte do pão, na comunhão, o texto diz, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. 47. Isso, desculpa, 47. Iam sendo salvos. Por que eu trago esta discussão? Lembrando que a ideia aqui, pelo menos da minha parte, não é chancelar o que é correto ou não, ainda que essa seja a proposição do programa. Mas é mostrar que esta tensão, pelo menos na minha visão, ela não anula ambas as partes. Existe uma tensão. O Senhor pede que a gente se arrependa, entretanto, entendemos que para que o homem se arrependa, necessariamente ele precisa receber um presente de Deus, uma nova disposição espiritual, né? E o texto que geralmente a gente fundamenta, um texto bem conhecido, o pastor já citou, é o texto de Efésios, capítulo 2. O texto diz, né, no versículo 1, ele vos deu vida. E quando é que ele nos deu vida? Que vida é essa? Só pode ser uma vida espiritual, uma nova disposição espiritual. O texto continua. Ele vos deu vida quando? Quando estávamos, ou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então é com base em especial neste texto de Efésios que nós entendemos que estávamos numa disposição espiritual não condizente com uma resposta ativa de fé, e de forma graciosa o Senhor nos deu uma nova disposição, vida, porque aqui não pode ser uma vida biológica, só pode ser uma vida espiritual. E no versículo 5 ele continua esse mesmo raciocínio. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele conclui, né? Conclui não, ele discorre. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou. E aqui eu sei que a discussão não é sobre se as duas ressurreições são físicas ou não, mas até para que a gente entenda, né, a profundidade desse texto. É aqui, por exemplo, que nós fundamentamos que a primeira ressurreição é física. Só estou mostrando a coesão, pelo menos, né? Não estou querendo convencer ninguém, mas da onde nós partimos. Estávamos mortos, que morto? Que morte espiritual. Tanto que o texto diz que quando ele nos deu vida, perceba que existe quase que um paralelismo aqui. Ele diz, ele nos ressuscitou. Que ressurreição é essa? Senão uma nova disposição espiritual. Aí ele diz no 8, porque pela graça sois salvos. É um presente de Deus.
mediante a fé. Fé é a instrumentalidade. Entretanto, o texto diz, e isto, né, o professor, pastor Gruminel é um excelente professor de grego, salvo engano aqui é tuto, né? Isto não vem de vós. O que não vem de vós? A graça ou a fé? A graça. Não, isto é o que está mais próximo do objeto. Deixa eu achar de novo aqui. Pela Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus não é a fé no texto, mas a graça. Porque mostra, desculpa, pastor, interpelá-lo, se o senhor me permite, ser aparteado. Este texto de Efésios 2, ele está dizendo que a graça é uma dádiva de Deus e instrumentação da manifestação da graça é a fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Até se me permite assim continuar discorrendo, esse texto de Efésios, se ele for tirado dentro do contexto, referendo à pregação somente para salvos, quando a pregação deve ser ofertada a todos, a pregação deve ser ofertada a todos para que aqueles, como diz o texto que o irmão citou, no capítulo 2, e no versículo 44, todos os que creram estavam juntos. Ora, existem aqueles que não creram. O texto, quando fala de receber a Cristo, os verbos estão no presente, estão na forma ativa, inclusive, pastor César Cavalcante. Quer dizer, o sujeito realiza ação. O sujeito que realiza ação, quem é? Quem é o sujeito ali? É a pessoa que ouviu a palavra, entregou o seu coração a Cristo. Como é que eu posso entender que ele foi regenerado antes de arrepender-se? Qual é o texto, assim? Essa é a minha questão. Porque o texto diz... Nos textos anteriores. Exatamente, porque a Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz, se teu coração você crê, você vai ser salvo. Ora, eu tenho responsabilidade nisso. O arrependimento vem antes de ser regenerado, como eu posso nascer de novo antes de entregar a minha vida a Cristo? Okay. Não me vejo lógica nessa assertiva. Vamos lá, no verso 8, eu já vou passar a palavra para o reverendo, mas pela graça sois salvos, desculpe, mediante a fé, isso não vem de vós. Ora, aí você pergunta, isso é a fé ou a graça, né? Então, nada disso vem de nós, né? Nada vem de nós. A graça também não vem de nós. Você fala, não, é a fé. Não, a graça vem de nós. Se a graça também não vem de nós, perde o sentido ele falar isso não vem de vós. Mas parece que ele está falando isso não vem de vós, é todo o conjunto, que é ser salvo pela graça através da fé. E esse processo não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Mas aí o senhor está com a palavra. Sim, assim, eu estou tentando pelo menos agora respaldar, né, da onde eu parto, na questão gramatical. Eu não tenho competência alguma para debater na questão do grego, eu sou apenas um curioso, mas gramaticalmente a gente usa, por exemplo, vamos falar do português porque é uma tradução ali literal, não há ali uma acomodação dinâmica. Mas quando nós usamos isto, é para aquilo que se refere mais perto. Eu não digo assim, isso é minha caneta, eu digo isto, está perto de mim. Embora nós entendamos que não só a fé, mas a graça é um dom de Deus, o texto aqui, pelo menos no sentido gramatical, a gente tentando tirar, né, neutralizar as nossas preferências teológicas, ela está dizendo daquilo que está mais próximo, né? E existem outros textos que eu estou tentando me recordar aqui que dizem que creram aqueles que foram destinados. Eu tenho os textos aqui, eu posso ajudá-los. Atos 13. Atos 13, né? Então, assim, esse texto de Efésios é um texto que... ainda que a gente a gente se esquive, pelo menos momentaneamente, de discorrer em relação ao se o isto, né, ao tuto, ele se destina à graça ou à fé. Mas o texto está nos dizendo que esta vida nova, esta regeneração, esta nova disposição espiritual, ela foi dada enquanto nós estávamos mortos. Aí eu pergunto, e é uma pergunta retórica, mas para que a gente reflita, né? Que morte era essa que nós estávamos? A gente precisa responder isso. Porque o texto, ele é categórico, ele diz, né? Vou até abri-lo novamente aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Eu não consigo, ainda que eu me esforce no sentido mais acadêmico, né, da dialética, eu não consigo ver uma outra explicação para que a regeneração, ou para que a regeneração não preceda a fé, porque nós estávamos, o texto é muito claro aqui, né? Mortos. Que morte é essa?
Só pode ser uma morte. Você fala no Ele nos deu vida, né? Nos deu vida, exato. Não seria o caso de João 5,38? O que diz João 5,38? Vamos abrir aqui. Eu tô falando meio de cor também, mas eu vou conferir. Vamos lá. João 5,38 ou 39, eu tô inseguro, mas vamos lá. Não, é 40. 39, 40. Examinais as escrituras, porque julgais nela ter vida eterna. E são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Ou seja, pelo menos na exegese de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Certo. ele está dizendo o seguinte: para você ter vida eterna, primeiro você tem que vir a mim. Isso. Se não vier, Se você não vier a mim, você não vai ter vida. Aí ele fala assim: vocês ficam procurando coisas na Bíblia, analisando a Bíblia texto por texto, buscando vida eterna. Só que a Bíblia é um livro que fala de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, nessa teologia de Jesus, não parece que para ter essa vida, a gente está morto no delito e pecado, mas para ter a vida só em Jesus, obviamente. tem que A gente não necessariamente... tem que ir a Jesus, e o ato de ir a Jesus não é a conversão. Sim, mas nesse mesmo texto, nesse mesmo evangelho de João, mesmo autor inclusive, certa vez Jesus está pregando lá um belo de um discurso e perguntam por que os fariseus ou aqueles que o acompanhavam não criam nele. Vocês se lembram qual foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos? Não, de memória não. Que eles não criam por quê? Porque eles não eram ovelhas daquele aprisco. Aqui eu estou parafraseando, né? Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, que eles não criam porque ele não é ovelha, porque as suas ovelhas, eles ouvem a sua voz e o seguem. Então perceba que se aproximar, existe um convite universal. Mas essa frase de Jesus é para os fariseus, né? Isso. Ele estava dizendo para os fariseus. Ele fala para os fariseus: não querem vir a vocês, não querem vir a mim para ter vida. Então, não era verdade. Eu penso, queridos, que a colocação do reverendo, de forma isolada, pode dar subsídio para a predestinação. Mas a predestinação, inclusive de Efésios, tem que ser entendido. O tempo ali é um auristo, tanto da palavra, no verbo com relação à eleição e a predestinação. Primeira de Pedro diz, explica, capítulo 1, versículo 2, que são predestinados segundo a presciência de Deus, que é uma questão passiva e não ativa. Ora, o texto que o pastor César apresentou e outros tantos mostram que só pode haver salvação passando por Jesus. Se a regeneração ela é salvação, é da obra da salvação, como que você é regenerado sem se converter primeiro? A Bíblia é clara com relação a isso. Tanto que, até analisando o texto aqui, se me permite, viu, pastor? Claro. Efésios 2:8, que o irmão falou, eu poderia, veja, o texto tem uma vírgula, depois um ponto e vírgula, só para dizer que é mediante a fé de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é a graça manifestada, a graça de modo, me fugiu a palavra agora, pastor César, potencial, a graça é potencialmente ofertada a todos os homens e ela é efetivada para aqueles que se convertem. Então, quando a pessoa... O princípio já é arminiano, né? Sem dúvida. A graça, ela é potencialmente ofertada a todos, porém ela se efetiva na vida que se converte. E aí, é por isso que tem essa vírgula, no meu entendimento, posso ler no texto grego se o senhor quiser, e explicar. Até seria, não digo no sentido para que não a vai gente ter a leia, vírgula. mas não tem vírgula. Mas aí que está, quando você faz a tradução na equivalência dinâmica, você entende que você começa uma frase, explica por quê e depois volta ao assunto novamente. Bom. Então, pela graça você é salvo. Através de qual instrumento? É a fé. A fé gerada por quê? Pela palavra. O que não vem de vós? A graça, a fé? O que vem de vós não, o que não vem de vós, você conhece? Isso não vem de vós. Isso não vem. A graça que não vem de vós é dádiva de Deus. Porque a fé é gerada no coração através do entendimento da palavra. Você pode resistir à ação do Espírito Santo, já é um outro debate, mas é possível resistir à ação do Espírito Santo? Bom, vamos lá. Eu tenho que fazer um intervalo agora. A gente vai para o intervalo, mas eu quero seu áudio aqui no próximo bloco. Então manda seu áudio aqui. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, a pessoa nasce de novo e depois se converte, ou ela se converte e por isso nasce de novo? O novo nascimento e conversão, ou conversão e novo nascimento?
Manda teu áudio para cá, 0 operadora 11 3208 1866, 011 São Paulo 3208 1866. Manda você que é de longe aí, outro DDD, fala aí de onde você está ouvindo, aonde está chegando essa programação. Então manda aí sua opinião, seu nome, sua igreja, sua cidade e contribua aqui com esse programa também com a sua opinião. 11 São Paulo, isso é um WhatsApp, 3208 1866. Salva, já chama no áudio, 11 3208 1866, 3208 1866. Na sequência tem oração, tem intercessão, tem falando do trânsito aqui em São Paulo, a situação de São Paulo numa sexta-feira, como é que funciona. Vira aí e a gente volta já. Vai lá, Edi. Você está ouvindo Soltando o Verbo. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. Informações agora do trânsito na zona leste de São Paulo, Avenida Aricanduva. Tem trânsito ruim no sentido de São Mateus, do trecho a partir das Tarte até a passagem pelo shopping. Tem obras bloqueando parcialmente, gerando essa lentidão. Volta a parar no cruzamento com a Avenida Afonso de Sampaio Souza. Problemas ali no semáforo causando essa lentidão. Busca o caminho alternativo da Conselheiro Carrão 19 de Janeiro. Rio das Pedras tem um trânsito um pouco mais chatinho ali na passagem pela Praça da Caixa d'Água, mas logo libera e você segue com o trânsito fluindo melhor do que Aricanduva. Que tal pagar seu IPVA e concorrer a diversos prêmios? Com o Apps o Mais você concorre a um Jeep Renegade, uma moto BMW com 5 anos de IPVA pagos, além de 10 iPhones 15. Baixe já o Apps o Mais. O trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. 2024, ano apostólico de Mordecai. Agora, ore com o servo de Deus apóstolo Estevão Hernandes e profetize que Deus vai transformar o Purim Purim, ano em que você viverá os maiores livramentos e a prosperidade em sua vida. Neste ano apostólico de Mordecai, eu declaro debaixo do poder da palavra profética que viverei junto com a minha família um ano poderoso de grandes e surpreendentes milagres no mundo espiritual. Verei sonhos e projetos sendo realizados independentemente de qualquer situação adversa. Deus irá me justificar e os meus memoriais me levarão a viver uma honra jamais esperada. Toda sentença e toda forca preparadas para mim, Deus está transformando em grandes livramentos. Pelo meu posicionamento espiritual, eu e a minha família viveremos um grande Purim em todas as áreas das nossas vidas. Descansaremos de todas as guerras e assolações e teremos um tempo de paz, alegria e felicidade. Deus irá me colocar em lugares jamais sonhados e terei uma prosperidade tão grande que toda a minha família será beneficiada e eu serei reconhecido como aquele a quem Deus quer honrar. Ano de Mordecai, ano que Deus fará justiça em minha vida, ano de livramentos, ano do Purim, ano de cura em todas as áreas da minha vida, ano de Deus tirar o inimigo dos meus caminhos, ano de ser próspero e honrado. Declaro que viverei nesse ano de Mordecai muito além do que eu pedi ou imaginei. Eu e a minha família teremos a proteção, a graça e toda sorte de bênçãos espirituais. Ano de Mordecai, ano de livramentos, ano de salvação, ano de paz, ano de prosperidade, ano da dupla honra. Eu declaro, eu e a minha família viveremos
um ano jamais sonhado, em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira Rádio Gospel do Brasil. Marcha para Jesus 2024. 30 de maio. Faltam 145 dias. Gospel FM. Que demais! Vem aí. Conferência Apostólica Consagrando 2024. Deus vai fazer maravilha, porque os pés apostólicos vão se mover diante de Deus. De 2 a 12 de janeiro, no Renascer Hall Sede Internacional, a partir das 8 horas da noite, com 10 dias de consagração e um jejum de 12 horas. Com eles, Apóstolo Estevam Hernandes, Bispa Sônia Hernandes, Bispa Fernanda Hernandes, Apóstolo Esteban Acosta, Pastor Alejandro Gomes e Pastor Lincoln Marcos. Conferência Apostólica Consagrando 2024. Gospel FM, a primeira rádio gospel do Brasil. Nas férias, todo mundo só quer relaxar, até a morte. Deixa o estresse para trás. Planeje a viagem com antecedência. Não tenha pressa. Atenção para a velocidade. Deixe o estresse das mensagens para depois. Use o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. E se beber, nem pense em dirigir. O estresse aumenta o número de acidentes. Dê férias para a morte e relaxe bem longe dos acidentes. Detran, sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Gospel FM. Tô ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Quando ouvia que o Clube da Bênção tem muitas vantagens e benefícios, eu não acreditei muito. Sou Gideão há tanto tempo que resolvi conferir de perto. Consultei o site e fiquei impressionado com a lista de estabelecimentos parceiros. Eu precisava de uma palmilha ortopédica e um sapato sob medida. É sempre muito caro e raro os lugares que confeccionam, fora a demora na entrega. Mas no Clube da Bênção tem a loja Pesque Sem Dor. E o desconto é bom demais. 15% de desconto em uma palmilha que custa R$ 44,00, eu paguei R$ 37,00. E um sapato que fiz sob medida ortopédica, que sairia por R$ 380,00, eu paguei R$ 320,00. Tive uma economia de R$ 67,00 no total. E melhor, recebi em 3 dias na minha casa. Estou muito feliz e agora eu sempre compro tudo pelo Clube da Bênção. Vem pro Clube da Bênção você também. Abençoe e seja abençoado. Ligue 0800 878 1200. Seja um Gideão. Abençoe e seja abençoado. Voltamos a apresentar Soltando o Verbo. Estamos de volta com o programa Soltando o Verbo e eu quero falar especificamente com homens e mulheres que têm paixão pela palavra, que têm amor pela palavra. Eu quero falar especificamente com homens e mulheres que têm vontade de crescer na fé, vontade de aprender a palavra de Deus. E que tal aprendê-la na língua em que ela foi escrita? Que tal ler a Bíblia conforme os próprios profetas escreveram? A Faculdade Teológica Bethesda tem um projeto chamado Curso Hebraico Fácil. O Curso Hebraico Fácil é um método de alfabetização em alta performance para quem não tem tempo e para quem já tentou e não conseguiu. O método Hebraico Fácil, ele tem 4 pilares: leitura, escrita, pronúncia, transliteração. Leitura, você vai ler qualquer coisa em hebraico. Escrita, você vai aprender a escrever em hebraico. Pronúncia, você vai falar da forma correta o hebraico bíblico. Quando eu falo da forma correta, nada contra. Aliás, minha máxima admiração às pessoas que tentaram aprender pelos livros. Porque antigamente era assim, que só eu mesmo pronunciei muitas coisas errado. Eu falava que unidade lá em Deuteronômio era Echad, porque é assim que vem no livro. Só que o CH do hebraico não se pronuncia como o CH do português, como na palavra chapéu. O CH do hebraico, ele vem do alemão. E o CH do alemão é o R. Então não se diz Echad, se diz Errad. Ou seja, tem uma diferença. A mesma coisa para
espírito. Eu estou falando palavras mais comuns da teologia, e tem o pessoal que fala ruach na teologia. Por quê? Porque aprendeu no livro, e lá no livro, o livro não tem não tem som, não tem como. Você lê lá, você lê ruach, R-U-A-C-H, mudo. Pronto, ruach. Mas não é ruach, é ruach. Aí você fala assim, peraí, mas como que eu ia aprender isso, pastor? Pois é. Que tal vir para o curso hebraico fácil e aprender de verdade? Parar de falar Elohim, ruach e Echad, entendeu? E eu tô falando coisa que eu tô lembrando aqui, mas é um caminhão, você tá entendendo? É um monte de coisa. E você pode aprender hebraico de verdade. Leitura, escrita, pronúncia, que eu tava falando agora da pronúncia, e transliteração. O que é transliterar? Você vai ler o texto hebraico e vai transliterar sozinho pro português. Cara, isso é virar a chave para uma tradução. Se você consegue transliterar, olha, com o próprio Google, você já tem muita ajuda. Se você consegue transliterar, se você aprender, a chave é eu sei ler, escrever e transliterar. Se você consegue transliterar, qualquer palavra transliterada, você coloca lá no Google já em português, com as letras do nosso idioma. O que significa Talmid em hebraico? Pronto, o Google vai te ajudar na tradução. Você está entendendo? Então, um dicionário, a partir desse curso, você só precisa de um dicionário bom, tá certo? Então, se você quer entrar no projeto Hebraico Fácil, e se eu te falar que aqui pela Gospel FM, diferente em qualquer outro lugar, você consegue entrar nesse projeto com uns trocados por mês. Sei lá, R$50, R$60, alguma coisa por mês. É verdade, isso que eu tô falando. Pastor, eu tenho muito interesse, como eu faço? Quero voltar aqui pro debate. Então, você quer saber mais? Quer entrar nesse projeto comigo? Me chama pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011 3198 5551. 011 São Paulo 3198 5551. 11 3198 5551. Esse número é do WhatsApp. 11 3198 5551. Voltamos com o debate. Soltando o verbo. Quem parou falando foi o pastor Cruvinel, não foi? Não, acho que foi o senhor, não foi? Não, o pastor acho que me fez uma questão sobre a questão da presciência, eleição segundo a presciência. Ele estava falando, você entrou e foi concluindo. Então, estamos aí, vamos. Manda, meu querido amigo. Muito educadinho. Manda, meu irmão, tamo junto. O pastor falou um texto aqui que é bem interessante. Primeira de Pedro. Isso, né, em que a palavra lá, presciência, se não me engano, prognosis, acho que é isso. Prognosis. Isso. É interessante porque esta palavra aqui, se eu não me engano, posso estar cometendo aqui um erro, mas ela aparece apenas 2 vezes nas escrituras, né? Me ajudem aqui se eu estiver dando alguma informação aqui errada, né? Esta, que está aqui na primeira carta de Pedro, e nós temos uma outra em Atos, capítulo 2. Deixa eu só achar o versículo aqui, 23, tá? Só para que a gente veja como é complexo essa discussão no que diz respeito se esta eleição é com base numa... Eu vou trocar aqui a palavra, tá? Vou tomar liberdade. Numa antevidência ou num decreto. Por quê? Olha o que... No versículo... Antevidência foi chique, hein? Eu tentei para que a gente reflita, né? Porque se a gente vê nesse versículo que o senhor nos trouxe... Atos 2? 23, né? Por que eu digo isso? Lá em cima, nos primeiros versículos, de fato, neste texto, nesses versículos, ainda que nós não cheguemos à conclusão do que Pedro está trabalhando aqui, nos dá a ideia, ou pelo menos uma leve impressão, de que esta eleição não é segundo o decreto de Deus. Porque a palavra ali, que nós traduzimos, foi presciência. Mas olha que interessante, ou que curioso, no versículo 23. Ele diz assim, né? Ele está lá, varões israelitas, atendeis a esta palavra de Jesus. 23. Sendo este quem? Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Minha pergunta e é uma pergunta retórica, mas sincera, em que sentido? Se nós pegarmos a nossa percepção de que lá foi uma antevidência, né, a ideia de que não foi um decreto, como é que a gente vai ler esse versículo 23? Então, Deus entregou Jesus Cristo a morrer crucificado porque ele anteviu isso ou porque estava nos seus planos? Então, nesse sentido, a palavra aqui carrega a ideia de um decreto. Entende a minha pergunta? Mas isso, desígnio, né? Mas isso, querido pastor, é entendido dentro do entendimento da polissemia lexical. Quer dizer, o que a palavra é usada, inclusive no texto grego,
Está na terceira pessoa do presente indicativo ativo. Prognosei, tuteu, quer dizer, o conhecimento antecipado de Deus. Ora, o que determina se é um decreto, é o contexto, é a polissemia lexical. Isso funciona para a palavra baptismos, baptizo, pistes, qualquer outra palavra grega que tem que ser levada em consideração. No texto que eu citei ao irmão, na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito, eleitos segundo a presciência de Deus. Quer dizer, vincula a eleição a uma questão passiva, a um conhecimento antecipado. Eu acredito que o uso da palavra, neste texto, difere lexicograficamente do outro. Na verdade, é aquela questão da cosmovisão, né? Porque a gente sempre vai partir de uma leitura fundamentada em uma crença previamente assumida. Mas irmão entende essa questão da polissemia? Deixa eu até explicar o que é polissemia lexical para os irmãos que estão nos ouvindo. Polissemia lexical é o uso da palavra dentro da frase, o uso do termo dentro do enunciado. Então, por exemplo, quando eu diz quem crer e for batizado é águas, não é. Quando eu digo foram batizados na nuvem, é águas, não é. Quando eu digo batismo de fogo, é poder, não é. Então essas palavras, a mesma palavra e suas variações, tanto no substantivo quanto no verbo, tem que levar em consideração o texto que está inserido. E aí eu concordo com o senhor, mas não é a mesma aplicação. Reverendo Tiago. Não, na verdade, assim, como eu disse, né? São discussões extremamente complexas que levam... Talvez o que esteja em jogo mesmo é o fundamento da onde parte todas as teologias, né? Então, assim, o meu intuito aqui é mostrar, até para que os ouvintes entendam que a gente tenta simplificar, mas é uma discussão complexa, né? Que, ao meu ver, me perdoem aqueles que discordam de mim, em alguns casos, por mais que pareça contradizer a lei da lógica, uma proposição não necessariamente anula uma outra proposição. Por exemplo, na questão da responsabilidade e soberania de Deus. Eu sei que não é o caso, mas eu estou mostrando, ou tentando, né, trabalhar desta perspectiva de que nem sempre uma afirmação ou proposição anulará a veracidade ou a essência de uma outra proposição. Entendo, sim, a necessidade da fé, porque essa é a discussão, para que nós sejamos salvos, mesmo porque esta é a instrumentalidade, o meio ordinário pelo qual Deus, nos teus decretos, desígnios, assim o firmou para que o homem alcançasse a salvação. Entretanto, também nós temos alguns textos, embora nós discordamos, né, dessa questão se ali diz respeito somente à graça, ou ao conjunto, ou à fé, mas a minha proposta é mostrar, pelo menos porque a teologia de cunho mais carismático ou pentecostal, ela é muito mais conhecida. Pelo menos no que diz respeito à abrangência, ao volume, né, dos irmãos, dos membros. A teologia reformada, ela não tem essa expressão de pessoas conhecerem. Então, qual é hoje a minha postura aqui? É, pelo menos neste breve resumo de tempo, né, nesse breve interregno de tempo, tentar mostrar ou apresentar os fundamentos, a coesão, da onde nós partimos as nossas afirmações. Na verdade, a minha postura aqui é tentar publicitar a teologia reformada e divulgar para que as pessoas entendam. Olha, deixa eu fazer uma colocação. Interregno, fazia tempo que eu não via essa. Também, a gente já falou duas dessas chiques aí. Daqui a pouco eu começo também. Mas você sabe o que acontece? Uma coisa que é importante dizer, você que é o nosso ouvinte ou teleinternauta, que de fato, não importa se você é reformado ou de teologia arminiana, ou, por exemplo, eu me declaro soberanista, porque eu não consigo analisar um texto bíblico com as lentes embaçadas do dogmatismo. E aí, quando as pessoas me ouvem falando que eu sou soberanista, dizem assim, não, ou você tem que ser arminiano, ou você tem que ser calvinista. Mas a Bíblia é antes de Calvino e antes de Armínio. E desta forma eu quero ficar com um texto bíblico e pedir a consideração do reverendo, meu querido amigo reverendo Tiago, sobre um texto da Bíblia. Vamos pegar um texto junto, reverendo Tiago? E para a glória de Deus, em sua homenagem, o texto está em Tiago mesmo, capítulo 5, e os versículos 19 e 20. Olha lá, ó. Por quê? 5? 19 e 20. Olha a defesa reformada, irmãos, contra a defesa reformado, não tem a ver muito propriamente com o luteranismo, que tem uma outra concepção teológica. Particularmente, eu acho que... Por que você fala que vocês são reformados? A teologia é reformada. E aqui ninguém vai fazer a brincadeira. A reforma não crê assim. Na verdade, assim, historicamente falando, houve uma segunda geração que distanciou em alguns aspectos do luteranismo, né? Sim. De Lutero.
E nesse sentido, não foram nós ou aqueles que hoje se... Mas foi para Genebra e tal. Na verdade, foram até uma... Não sei se no sentido pejorativo, mas foram os opositores, aqueles que não concordavam, que deram essa nomenclatura à linha teológica que distanciou-se em alguns aspectos do luteranismo. Por exemplo, a questão da trans ou consubstanciação. E você é muito franco para os irmãos. Para mim, reforma, eu dei aula sobre história da igreja durante um tempo considerável em um seminário aí, que era, como é que falava mesmo, que o pessoal morava lá mesmo? Internato. Faz tempo isso, irmão. Eu dei aula aí. Eu dei aula nessa época aí e eu dizia que na minha concepção, reforma verdadeira era a menonita e anabatista. E depois, Jacob Spener, Cátedra de Frankfurt, Moraves. Nós vamos pegar o texto. Tiago 5,19. Olha, qual é a discussão aqui hoje? A discussão é: a regeneração antecede a conversão? O que é regeneração? Vamos definir. Você está gerado novamente, estava morto nos seus pecados e você é gerado antes de invocar o nome do Senhor. E eu alio a questão de invocar o nome do Senhor, a questão do arrependimento, primeira mensagem de Jesus. Vamos pro texto. Vamos pro texto agora. Calma, meu irmão. Não, porque o horário vai passando. Tiago 5,19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, que já é outro debate, está escrito desviar da verdade, não é desviar de qualquer coisa não, e alguém o converter, olha a palavra colocada aqui, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte. Olha a questão do Thanatos que o senhor colocou ali, ó. Lembra? Thanatos, palavra morte, tem 3 aplicações no Novo Testamento grego. A alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Então, primeiro, converter, depois salvação. Conversão, agora, óbvio, não estou discutindo aqui, como já foi falado pelo reverendo César Cavalcante, em qual é o momento disso, segundos e tal, não é essa a questão. Primeiro, arrependimento, conversão e regeneração. Novo nascimento. Reverendo Tiago. Tá. E é até bom que o pastor trouxe essa questão, porque até para que os ouvintes entendam, por mais que didaticamente soe uma questão cronológica, eu acredito que seja importante que a gente ressalte que diz respeito mais a uma questão lógica neste processo do que propriamente dito uma questão cronológica. Por que eu digo isso? Para qualquer um que você questionar, né, desses que partem da onde eu estou partindo, que a regeneração precede a fé, eles vão dizer que isto é uma questão lógica justamente porque estávamos mortos. Mas a partir do momento, instantaneamente, quando alguém nasce de novo, ele desenvolve a fé. Por quê? Porque a fé é instrumentalidade justamente para que a justificação também seja aplicado nele. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso a gente aprende e até a gente ensina. Só para entender, então só tem fé o salvo. Fé salvífica. Fé salvífica, só os salvos. Essa é a concepção, por quê? Isso está em coerência, em coesão com a nossa concepção em relação à eleição. Exatamente. Então, quando a Bíblia fala que fé sem obras é morta, então esse cara nem é salvo, né? Porque morto não resolveu. Como é que ele conseguiu ter fé sendo que não é salvo? Lembrando que esta fé, da qual a interpretação nossa, tá? De Tiago, a ideia é mais ou menos assim, porque depois ele faz prova, né? Mostra então a tua fé sem obras, eu mostrarei a minha por meio das minhas obras. Então é mais ou menos assim, uma crítica, uma ironia, vamos dizer assim. Com o crente meia boca lá e tal. Convencido. Se eu fosse irmão presbiteriano reformado, eu usaria o argumento da polissemia lexical. Mas como eu não sou, eu estou do lado de cá, eu não vou usar essa argumentação, não. Eu entendo isso no meu entendimento. Eu pego João 3,16. Theos regapsen cosmon. Deus amou o mundo. Que aí a questão, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu vejo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não está falando aquele que eu elegi. Eu até me proponho vir aqui com um companheiro, servo de Deus, discutir a questão da eleição. Não é porque a eleição, ela é a visão da eleição incondicional, ela é excludente. Mas aí é assunto para outro debate. Mas eu quero propor mais um texto, então. Quero propor mais um texto. Desta feita, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos sejam regenerados. Não está escrito isso aí, não. Senão que todos cheguem ao arrependimento.
Volta aqui a primeira mensagem de Jesus, queridos. Marcos 1,15. Assim, eu não estou fazendo uma defesa arminiana, estou defendendo, no meu entendimento, o que a Bíblia diz, pura e simples. Okay. Como diz uma camisa do reverendo César, onde está escrito isso? Pastor, reverendo Tiago. Aí, de fato, existem alguns textos, né? Porque a gente pode... Quem são esses todos? Mas eu vou buscar responder com outro texto, que é o que eu já citei, mas eu acabei não lendo, né? O de Atos 13:48. Se Deus quer que, de fato, todos cheguem ao pleno conhecimento ou ao arrependimento para que sejam salvos, pergunta é, por que no 48 de Atos 13, a palavra diz assim, né? E os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos, quem? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. E eu respondo, 1 de Pedro 1,2, destinado segundo a presciência de Deus. Então, mas aí, o que eu digo, né? Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Mas aí, é o que eu estou tentando propor também, em que estes textos que nós estamos colocando, alguns fundamentos, né, ou argumentos, a gente busca naquilo que nós chamamos de uma teologia bíblica. Então, mas aí não... Tudo bem, a gente está analisando aqui a questão da ordem de saludes, tá? O que vem primeiro, não sei o que, beleza. Mas, levando em consideração essa doutrina calvinista, reverendo, num second time aí do processo, você só pode pregar para salvos, certo? Não, então, isso na verdade... Porque o ímpio nem ouve. Então, mas pensem comigo, né? Então vocês só pregam para salvos? Não, na verdade nós não temos o poder de saber e nem nos compete... Não, tô dizendo que você tem o poder. Não, sim. Tô falando da efetividade. Isso, mas a efetividade... Na verdade, vocês só pregam para salvos, não, é isso? O senhor concorda comigo que, independentemente da linha calvinista ou arminiana, a gente é chamado a pregar a todos. E a efetividade não está conosco. Mas o arminiano não. O calvinista, desculpa, não. Eu preciso chamar alguém para me ajudar aqui, que eu tô 2 contra 1 aqui hoje. Deixa eu tomar a visão. Deixa eu só tentar explicá-lo, até para que a gente tente, neste momento, tirar este espantalho que é feito em relação ao calvinismo. Por quê? Que é de fato. Porque a verdade é mais ou menos assim, ó. Se só a efetividade só vai ganhar guarida ou alcançar o coração de eleito, por que se prega para todos? Eu vou responder com base no que nós cremos, né, e ensinamos. Primeiro, porque o ID nós devemos pregar a todos. A efetividade ou o meio não está conosco. Exatamente. Na verdade, os fins não estão conosco. O meio está conosco. Qual é o meio que nós promovemos a salvação? Ele mandou pregar, do Evangelho. Okay. Então, por exemplo, se não seria discriminatório se nós soubéssemos. E aqui eu vou sair, vou me dar a liberdade de provocar uma reflexão em nós. Todos nós somos pecadores. Se eu, senhor, pastor Cruvinel, tivéssemos o poder ou a onisciência de saber, independentemente... que não é? O senhor gastaria tanto tempo com ovelhas se o senhor soubesse que aquela, pela antevidência de Deus, se Deus compartilhasse com o senhor. Esta ovelha X... entendi sua pergunta. Entendeu minha pergunta? A minha resposta seria não se eu fosse calvinista, mas como eu não sou... Não. Então, porque assim, para mim, o cara que não é eleito, ele pode se tornar, entendeu? Sim. Então eu gastaria o meu tempo do mesmo jeito. A pergunta é a seguinte, ó. Quando eu falei, então você prega só para salvo? Tá, na efetividade sim, porque somente o eleito ouve o evangelho. Quem não é eleito nem vai ouvir. Bom, então, mas eu quero... Na minha igreja, por exemplo, não minha igreja, me perdoem, a igreja da qual hoje eu sou pastor, nós vamos pregar a ovelha mais rebelde, pelo menos das suas ações, das suas motivações, do ponto de vista do ponto de vista humano, exatamente. E nós vamos insistir, por quê? Porque nós não sabemos se esta pessoa, dentro de uma perspectiva calvinista, está determinada a crer naquele momento ou no final da sua vida. Aí eu vou apertar, por exemplo, é verdade, você não sabe, mas só é salvo se ela for eleita, certo? Sim. Ok. Vocês concordam comigo que a eleição, para vocês, também é verdadeira? Se só é salvo, não. Se só é salvo se ele for eleito, então não faz diferença nenhuma a pregação. Não, eu devolvo a pergunta para vocês, porque vocês dizem que a salvação é pela presciência. Você não sabe... Nós não temos acesso, vocês não têm acesso à presciência de Deus. Por que vocês pregam o evangelho? Porque nós cremos que a pessoa tem vontade. Mas a perspectiva é a mesma, porque o resultado não está conosco. Por mais que... Vamos conjecturar. Então, o resultado não está conosco, é verdade. Nisso concordamos. Sim. Tem 100 pessoas ouvindo. Eu vou pregar, o senhor vai pregar uma mensagem. Nem a minha persuasão vai interferir na eficácia. Para mim, não importa essa questão. A pessoa pode crer e ela pode se entregar porque ela quer. Sim. Reverendo Tiago, deixa eu responder como se eu fosse um calvinista. Debate, porque eu não sou debatedor. Eu vou responder como se eu fosse um calvinista, porque eu nasci numa igreja arminiana sem saber
e flertei com o calvinismo aos pés do reverendo Bill Barclay, que já está no Senhor, lá da PES. Eu li quase tudo que tem lá. O calvinista, ele prega para que os salvos se manifestem. É honesto porque ele não diz eu converti. Porque todo ser humano, quando antes de nascer, todo ser humano, quando nasce, ele é potencialmente salvo e potencialmente perdido do ponto de vista da antropologia. Do ponto de vista da teontologia, antes de nascer, ele já é cotado como salvo ou como perdido. Não existe esse negócio de tira do livro, coloca no livro, tira do livro, coloca no livro. Agora, eu estou respondendo isso, essa última parte, não como calvinista, como teólogo. Por quê? Não importa se o irmão crê na eleição incondicional e eu creio na presciência. De qualquer sorte, é desse jeito. Exato. É desse jeito. Agora, eu respondo essa questão que foi alçada aqui, da possibilidade, eu prego, porque existe a possibilidade da pessoa apostatar da fé. 1 Timóteo 4:1, da pessoa desviar-se. Tiago, capítulo 5, 19. Desviar do quê? Da verdade. Eu continuo pregando a ele. Eu continuo pregando agora. É a fé aplicada pelo... O próprio texto, querido irmão, de João 3, quem nascer da água do Espírito, eu tive um debate com o PH sobre esse negócio de água e Espírito, que me falaram que essa água é tanta coisa. Lá em Efésios diz que a água é a palavra. É a palavra que limpa o homem. Bom, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, pastor. Eu sei que o senhor não é entrevistado, Ok, não, tudo bem. Agora vai comigo solar. Só rapidinho. Boa tarde, graça e paz. A Luciana de Várzea Paulista, sobre a enquete no momento, para mim, creio que para Deus a ordem dos fatores não altera, porque para Deus nada é impossível. Não, é verdade, mas não entendi o sentido. Vamos lá. A verdadeira conversão é o Vanderlei, motorista de ônibus. A verdadeira conversão é fruto da fé, do arrependimento, da obediência constante. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá aí o Vanderlei. Manda a sua pergunta, Reverendo. A pergunta que me foi feita, né, que parece-nos uma saia justa e não é porque a gente parte de princípios diferentes, foi: por que eu prego se aquele talvez não seja predestinado a crer? Então eu vou usar a mesma lógica, entretanto inversa, tá? O irmão João, tá? Que pela presciência de Deus, Deus, pela presciência, sabe que ele crerá. Como ele vai responder ao evangelho? Pergunto, ele pode não crer? Esse João? É. Pode, mas se ele não crer, Deus já sabia. Mas aí a liberdade é do João. A liberdade é do João. A presciência não interfere no arbítrio. Não, mas pega a pegadinha, pastor César. Essa é uma pegadinha. A pergunta é: ele já anteviu, Deus não antevê, ou seja, ele está fora do tempo, porque essa é a argumentação. Exatamente. Então, se ele está fora do tempo, significa que esta antevidência não pode ser alterada, porque ele anteviu antes do tempo existir, antes de que tempo e espaço estivessem conjugados para que nós medíssemos tempo e espaço. Okay. Agora, nessa conjectura, não. Então estamos no mesmo barco. O que o irmão está dizendo... A diferença é... Ele está dizendo que está funilando. Está funilando. A diferença é que uma pregação é honesta, a outra não. Não. Eu não vou entrar na questão ética, né? Disso ou isso. Como assim? Eu não estou falando honestidade pessoal, estou falando assim, a proposta, tipo assim, tem lá 1.000 pessoas, o senhor foi convidado para pregar nesse ginásio com 1.000 pessoas. Você chega lá e vai pregar o evangelho. Você diz assim: Jesus Cristo tem um plano de salvação para você que é ouvinte, que está aqui essa noite, não sei o que lá, você tem que entregar sua vida a Cristo, seguir, está aqui a igreja, tal. Ok, quero fazer uma oração por vocês. Ok. Essa pregação não é verdade para todo mundo. Na sua teologia não é verdade para todo mundo. Não, depende. Não é verdade. Não. É que, na verdade, me perdoe, isso é um silogismo, né? A gente coloca duas premissas que necessariamente vai me levar a uma conclusão que não necessariamente eu não coloquei duas premissas. Não. Mas vou aguardar vocês aqui, tá? Quando vocês quiserem, eu entro no debate. Então, solta aí, a gente tem que ir pro intervalo e a gente volta já. Quando tá ficando bom, tem que fazer intervalo. Mas eu... Você está ouvindo Soltando o Verbo. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. Informações do trânsito para você que circula aqui na capital paulista. Complicou ainda mais o caminho da Tietê. Tem ocorrência ali na altura do Parque do Piqueri e o trânsito sentido Ayrton Senna já juntou. Na altura da Ponte da Casa Verde, vai com essa lentidão até a Ponte do Tatuapé. Só depois é que libera as 3 pistas lentíssimas. Busque o caminho alternativo da Avenida do Estado, Radial Leste ou então Celso Garcia, que funciona melhor para você. Com o consórcio Embracon é mais fácil realizar o sonho da casa própria. Você não paga juros e nem entrada. E ainda conta com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. O
trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. A primeira. A primeira Rádio Gospel do Brasil. 30 de maio. Guarde esta data. Marcha para Jesus 2024. radiogospelfm.com.br. No Facebook e Instagram, procure por Fernanda Hernandes Oficial. No YouTube, Bispa Fê Oficial. A melhor notícia do dia, aconselhamento, lives diárias e muito mais. E ainda, você pode acessar as redes sociais da Igreja Renascer em Cristo e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. No Facebook, Renascer Oficial. No Instagram e no YouTube, Igreja Renascer em Cristo. Participe de nossas redes sociais. Gospel FM. Só música boa. Bateu aquela vontade de comer um lanche? Olhei em um aplicativo de delivery e não tinha um cupom de desconto. Aí a minha mãe falou que a gente estava no Clube da Bênção, para eu consultar se tinha. Gente, foi incrível. Tinha R$8 de desconto e taxa de entrega grátis. Lanche com refrigerante e batata frita que saiu por R$22. Sem esse desconto, eu pagaria tudo por R$41,99. Nenhum cupom de delivery dá um descontão desses, nem sendo sócio. Agradeci a minha mãe por fazer parte do Gideão e entrar para esse clube, que é uma verdadeira bênção. Tô de olho agora no prêmio semanal de R$1.000 e tô precisando trocar o meu celular. Ligue 0800 878 1200. Seja um Gideão. Abençoe e seja abençoado. Daqui a pouco, mais música. Você já ouviu falar de praia no interior? Não? Acesse agora o site do Vale Encantado Termas Parque. Parque aquático em Biritiba Mirim, a 80 quilômetros da capital, e conheça o paraíso que fica do seu lado. A maior piscina de ondas do estado de São Paulo, com um cenário incrível. E além disso, várias piscinas de água quente. Vale Encantado Termas Parque, o parque aquático da família. Acesse agora valeencantado.com.br. Gospel FM. Tô ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Se você tem um testemunho de vida através do sinal abençoado da nossa rádio, TV e do carnê de Gideão, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp. 11 4380 9512. Vou repetir. 11 4380 9512. E edifique milhões de vidas. Voltamos a apresentar Soltando o Verbo. Estamos de volta com o último bloco do programa Soltando o Verbo. Quer aprender hebraico de verdade? Então a hora é agora, o dia é hoje, só falta você querer. O WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 3198-5551, 0 operadora 11, 3198-5551, coloca teu nome e tracinho hebraico e você já ganha bolsa de estudo, 50% é por nossa conta. Metade do valor deixa comigo, você paga só a outra parte, suaves prestações mensais, você pode dividir em quantas vezes você precisar. O WhatsApp é 011 3198-5551, 0 operadora 11, São Paulo, 3198-5551, 3198-5551. Pastor César Cavalcante, qual é a vantagem de aprender hebraico nos dias do século XXI? Mas 70% da Bíblia é escrita em hebraico, então você vai conseguir, por exemplo, fazer uma exegese mais segura do texto. Acurada. Você não vai ficar comendo na mão das pessoas. Você vai ler o texto original, você translitera o texto original por si, pega um bom léxico, um bom dicionário, você mesmo sem vai contar as heresias que estão aparecendo toda hora aí. Então você mesmo vai fazer exegese apenas com esse curso. Nós temos 3 níveis de hebraico, tá? Eu tô falando do hebraico fácil, que é o nível... ganhar uma bolsa. Você sabe, é o nível de alfabetização. Você sabe que eu sou seu aluno, né? Do fácil, né? Não, eu sou aluno de todos. Todos, aí sim. Eu sou aluno daquele... São 3 níveis. Então, vem pra cá você também. WhatsApp 3198-5551, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode aprender hebraico. Temos áudios aí, Gerson? Então solta um aí, por favor.
Onde está tu? Boa tarde, pastor. Boa tarde, pessoal do programa. Adoro esse programa. Acrescenta demais na minha vida espiritual. Marcos de Guarulhos. Então, eu acredito que a pessoa converte-se primeiro e depois nasce de novo. Baseado naquela palavra de Jesus que diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pessoa vai conhecendo a verdade e depois ela nasce de novo, regenerada pelo Espírito Santo. João 8:32. Estamos aqui porque o reverendo Tiago, eu cortei, né, a fala dele. Na hora que a gente tava... Ele disse que tem uma bomba pra nós aí. Não, na verdade não é uma bomba. Não, acende o pavio aí, Marão. Mas bom, é um track. Não, é uma... Como que é? Bombinha? É o trackzinho. Não, na verdade eu vou tentar aqui, não sei se eu vou ter condições para isso, mas tentar usar um aspecto lógico aqui do que nós estávamos discutindo, se era silogismo, se não era silogismo, né? João 8, só o finalzinho do 46, tá? E aqui já ressalto, eu vou provocar uma lógica inversa, porque até então está sendo proposto a mim responder algumas coisas com base numa coesão lógica, né? Então, pela lógica. Claro. Diz assim, eu não vou ler todo, então não estou tirando do contexto, mesmo porque é um texto bem conhecido. Diz assim, né? No 46. Quem dentre vós, Jesus falando ali no embate, vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Ele está perguntando. Se eu estou falando a verdade, por que vocês não me creem? Vamos ver se existe aqui, que é a nossa discussão, uma destinação para aqueles que crerão ou não. Porque o texto diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Qual é a minha pergunta? No sentido lógico. Façamos a lógica inversa. E aqui não é um silogismo, eu estou usando as mesmas premissas. O texto está dizendo que o motivo pelo qual ou pelos quais eles não creem, porque eles não advêm de Deus. Então, da onde parte a crença? Repete. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. 47. E o motivo, porque eles não creem, o texto diz. Porque vocês não são de Deus. Então, a impossibilidade de crer aqui não está no livre-arbítrio ou livre-agência do homem. Entretanto, na origem da fé. Porque eles não são de Deus. Eu tenho a resposta, mas... Pode dar. A resposta está no contexto. Jesus não está determinando se eles são de Deus no sentido predestinista ou fatalista. Ele está somente analisando o que os judeus estão falando. Veja lá, ó. Responderam, pois, os judeus disseram, porventura não temos razão em dizer que essa samaritana tem demônio? Versículo 49, replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu pai, e vós me desonrais. Ele está só constatando uma situação clara ali, que Jesus ministra a palavra, eles resistem, então se resistem não são de Deus. Mas é claro. Deixa eu pôr uma outra então aqui. Não é claro isso? Sim, mas agora... Mas está claro? Eu vou fundamentar... Eu pergunto ao senhor, está claro? Não, o contexto? Perceba que é o seguinte, aqui nós não estamos aqui propondo, até a postura do pastor é bem educada, no sentido de convencimento, porque nós partimos de uma tradição, né? Mas, veja, estou mostrando porque eu estou tentando defender a ideia de que a origem da fé, logo, do novo nascimento, dependem exclusivamente de Deus. Deuteronômio 29, versículos de 1 a 4. Quanto? Deuteronômio 29, versículos de 1 a 4, ó. Vocês já leram do Joe Bick? Acho que é do Joe Bick. Ou é do G.K. Bill? Não, J.K. Bill. É um dos dois, não me lembro agora. É um dos dois autores, né? Que ele vai trabalhar aquele texto de Isaías 6, a partir do versículo 8. Ele vai dizer que ele se fundamenta neste texto, tese dele. Bill, não lembro de qual dos autores.
E o texto diz que Deus decretou que este endurecimento tinha uma finalidade, que eles não se convertessem. Vamos lá. Há possibilidade destes voluntariamente se converterem? Porque Paulo vai apelar isto. Há possibilidade. Por quê? Porque o senhor citou o texto de Deuteronômio 29 e depois citou um autor, que o senhor falou 2 nomes aí, entre um dos dois, que usa esse texto lá no Isaías. Fundamentos aí como Isaías, como se Isaías estivesse tratando esse texto. Eu também acho que é assim. Mas o senhor esqueceu o terceiro texto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo usa esse texto também. Sim. Esse mesmo versículo. Quando Jesus conta a parábola do semeador, o pessoal chega em casa e fala para Jesus, explica pra gente, deixa eu achar esse texto. Então se aproximaram os seus discípulos, Mateus 3:10. Ele responde, e perguntou, por que eles falam por parábolas? Ele disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ele está falando para os obreiros, eram os líderes, né? Os discípulos de Jesus. Mas aqueles não lhes é concedido. Porque aí ele vai citar exatamente esse texto. Mas termina, por gentileza. Vou chegar lá. Ele vai citar exatamente o texto. Por isso eu falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, mas de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, mas de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Por quem? O coração... Vou continuar o texto. Porque o coração desse povo está endurecido. Não fala por quem. Não, mas o de mau grado. De mau grado. Então vamos lá. De mau grado ouviram com os ouvidos, mas fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A mim me parece que a hermenêutica de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nesse texto, ele está dizendo, eles fecharam o coração, eles fecharam os olhos para não verem, eles fecharam os ouvidos para não ouvirem, eles fecharam o coração para não crer, para que eles não se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, vossos olhos porque vêm. E ele está falando isso, explicando a parábola do semeador. Qual é a parábola do semeador? Tem na beira do caminho, os espinhos, os pedregais e a boa terra. A terra boa é que dá fruto. Então, quem é a terra? Então tem a ver com a terra. Então a terra, se ela for boa, dá fruto. Mas o texto de Deuteronômio, meus irmãos queridos, 29, aplicar o recainediateque aí é anacronismo. O que é a recainediateque? É a nova aliança. O texto sequer está falando de salvação. Não está falando de salvação. E o tema do nosso debate é salvação. Nós pegamos a questão do faraó. Quem endureceu o coração de faraó? Não foi Deus? Deus é onipotente. Se ele quiser, ele não respeita nem o livre-arbítrio do homem, se ele quiser. Ele é Deus, Pantocrator, todo-poderoso. Ele é onipotente. Mas o texto de 29, de 1 a 4, especificamente o versículo 4, tentar colocar um conceito de salvação aqui é anacronismo. É colocar um conceito que não existia nem na época. Não existia nem na época. E não é uma questão com relação à salvação. Aí Jesus usa o mesmo conceito no Novo Testamento. E aqui, no Novo Testamento, ele está falando da reciprocidade com relação à palavra. Tanto que o texto que o irmão citou lá em João, capítulo 8, 51, nós estamos linkando esses textos todos, eu quero ficar no 51. Em verdade, vos digo... 47, pastor, desculpa. Acho que é o João 8, 47. Não, mas eu estou citando porque é o contexto imediato. O texto explica o contexto explica o texto. Imediato. Em verdade vos digo, se alguém, olha o condicional, guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E aí eu volto para Romanos. Olha, que palavra é essa? É a palavra que suscita fé e que gera arrependimento. E aí, que é o tema do debate, leva à regeneração. Pastor, estamos aí. Thiago. Não, na verdade agora eu vou pegar uma carona com o pastor César aqui, não me lembro se foi João de Salisbury, acredito que tenha sido ele, né? Que diz que nós devemos subir sobre o ombro de gigantes para que nós enxerguemos mais longe, né? Então eu vou pegar uma carona porque o pastor mesmo nos trouxe a ideia de que Jesus estava usando ali o Deuteronômio 29 para explicar e o contexto ali é de salvação, porque ele está dizendo o que é os mistérios de Deus ali. O contexto de Deuteronômio 29 não é. Qual é o fundamento? Se a gente ler o texto todo, com todo respeito, pastor, se você ler o texto todo de Deuteronômio 29, não tem visão salvífica ali, do ponto de vista daquilo que nós estamos debatendo. Mas, da recainediateque, né? A nova aliança. E aqui eu não estou jogando apenas a responsabilidade do pastor César, porque eu também tenho uma leitura, porque o próprio Jesus, ele está usando esse texto, né? Ele está usando daquele texto
para trazer um ensino e uma aplicação que diz respeito no texto em que ele está falando, sim, sobre salvação. Se nós pegarmos Deuteronômio 29, em especial, sem levar em consideração a progressão da revelação, a gente pode concordar nesse sentido. Entretanto, quando Jesus ele usa desse texto, nós estamos partindo em carona com o que Jesus está dizendo, né? Mas aí... Eu contesto com respeito, mas no momento certo contestarei. Sim. Então, aí, por que eu estou dizendo, né? Até esqueci qual que foi a argumentação do pastor TDAH, agora me ajudou. Sobre Jesus? É. Não, eu disse que na hermenêutica de Cristo, ele usa esse texto dizendo o seguinte, que o coração desse povo está endurecido, porque eles fecharam os olhos para não ver com os olhos, eles fecharam o coração. Isso. E aí ele fala isso explicando as terras lá, ao beira do caminho, quem é a pessoa... O que é a pessoa da beira do caminho? Jesus explicou. Ouvindo alguém a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. O que foi entre os espinhos, o que foi os cuidados da riqueza, as fascinações, entre as rochas, a luta, a dificuldade por causa da palavra. E o que caiu em boa terra é o que ouve a palavra. Vamos lá. O que caiu em boa terra é o que ouve a palavra. Peraí, deixa eu achar aqui a explicação de Jesus. Mas o que foi semeado em boa terra é que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica, assim, quer dizer, completamente está dependendo do ouvinte, de todos os ouvintes. Mas aí a gente precisa então definir. Não, e o texto de Deuteronômio 29 se aplica, nós pegamos aí em Hebreus capítulo 8, quando o próprio autor, pelo Espírito Santo, ele cita a antiga aliança, a inferior à nova aliança. Não tem aplicação da nova aliança em Deuteronômio 29, no meu entendimento. É uma outra discussão também, porque a gente parte de um aliancismo, de uma continuidade, mas a ideia aqui, por exemplo, porque eu estava dizendo aqui, não sei se a palavra correta seria uma inconsistente, uma aparente contradição argumentativa, por quê? Porque o Senhor usou o texto de Deuteronômio 29, o texto diz que ali quem endureceu foi Deus. Aí, quando Jesus Cristo aplica, segundo esta interpretação... Não, é o texto. Ele falou, se vocês endureceram o coração, vocês fecharam os olhos. Quem disse isso foi Jesus Cristo, meu Deus do céu. Parafraseando Deuteronômio 29. Então essa é a interpretação de Jesus sobre Deuteronômio 29. Não serve pra você? Mas Deuteronômio 29 está dizendo que quem que endureceu o coração? Então você tem que ficar bravo aí com Jesus. Porque Jesus que está falando assim, vocês fecharam o coração. Jamais ficaria bravo com o meu Senhor. Na verdade, se quando aprouver de ele me corrigir pelas interpretativas, seja pela vida do irmão, do pastor... Com toda a humildade do mundo, a gente vai, né, mesmo porque eu não tenho a intenção alguma de vencer debate, nada disso. Eu estou apenas tentando mostrar o porquê que nós defendemos o que defendemos, né? E eu digo, não tenho paixão às minhas ideias, tá? Venho de uma tradição que, ao meu ver, é tão consistente quanto as demais tradições, inclusive da que os irmãos fazem parte. Agora... Então, mas não é Jesus falando aqui, ó, porque o coração desse povo está endurecido. Aí você fala assim, está endurecido por causa de Deus lá atrás, tá? De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. As duas coisas. Então lá foi Deus, ponto pro Senhor, tá certo. Deus. Só que aqui, Jesus Cristo, o nosso Salvador, usando esse mesmo texto que o senhor citou, é a interpretação de Jesus. Então, Jesus disse assim, ó, vocês fecharam os olhos. Então, assim como eu tô dando a mão palmatória para dizer assim, não, lá é verdade, lá o coração é duro porque Deus endureceu. Só que aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor, está dizendo o seguinte, e vocês fecharam os olhos, vocês endureceram o coração, para que vocês não se convertam. Então, não tem culpabilidade humana aqui? Jesus está errado? Usa, inclusive, pastor, o sujeito, a voz é ativa. Então, não é média passiva, ele não recebe ação, ele faz ação. Tem a culpa da pessoa? Quem é o sujeito aqui? São os pecadores, são as pessoas. Depende. Nesse texto que o pastor César está lendo, sim. Por quê? Depende. Ó, ele está usando... Vocês fecharam. Peraí, deixa ele falar. Sim. Mas vamos lá, da questão da responsabilidade, né? É o que eu disse, existe essa tensão. O que eu estou tentando, e talvez a minha insuficiência teológica... Imagina, pastor, o senhor tá muito bom aqui o assunto. É um gentleman. Qual que é a ideia? É tentar mostrar que esta tensão existe. O que acontece, e aqui eu digo de ambas as tradições, é que por uma preferência ou qualquer outro motivo, muitas vezes nós neutralizamos um aspecto contrário, mas, por exemplo, nesse texto estão as duas coisas. Como é que eu vou lidar com isso? E aqui eu não estou imitando a fala do pastor Granconato, que recentemente acho que teve um debate com o senhor, né? Existem coisas que eu não vou saber responder.
como essas coisas se conciliam. Entretanto, existem as duas coisas. Então, mas ao invés... É isso que eu me chamo. Eu vou ficar prestando atenção, vamos lá. Bom, vamos para as considerações finais. Pastor Cruvinel. O que eu vejo no texto aqui, veja bem, é uma coisa até muito clara. Às vezes eu vejo até aquela questão, o que é o buraco da agulha? O fulano diz que é um negócio lá uma parede de Israel, o outro diz que... E é um monte de coisa. E às vezes as coisas são tão profundas que vem cheirando a enxofre, de tão profundas que são quando são apresentadas. Não é? No meu entendimento aqui, bom, primeiro, Deuteronômio 29 não tem a ver com salvação. O contexto, os versículos anteriores e posteriores não tem a ver com salvação. Minha visão aqui, Jesus usa o mesmo texto, que era familiar àquele povo judeu, era familiar ao povo judeu, para trazer um ensinamento. No meu entendimento, primeiro, você se arrepende, clama a Jesus para ser salvo e regenerado. Pastor Cruvinel, quem quiser te acompanhar, seguir nas redes sociais, te conhecer um pouquinho mais, como é que funciona? Me segue aí, pessoal, no meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Se inscreve no meu canal do YouTube, que tem muitos debates lá, muito ensinamento. Pastor Roberto Cruvinel, assim, por isso tem Pastor Roberto Cruvinel. Quem quiser estudar um pouco de grego comigo, me manda uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 11 96766 5787. 11 96766 5787. Foi salutar estar com meu irmão Tiago. Obrigado, pastor César. Hoje eu estou mais do que feliz, sabe? Que bom. Muito feliz de estar aqui. Especificamente porque eu estou muito bem acompanhado. Tá certo. Reverendo Tiago Naruzzi, muito obrigado pela sua participação. Me desculpa se eu fui deselegante em algum momento, não foi minha intenção. Suas considerações finais, meu irmão. Na verdade, eu vou dizer mais a mesma coisa que o pastor disse, né? Isso aqui que nós estamos promovendo não é um entretenimento. Nós estamos aqui promovendo, tentando, dentro das nossas limitações, das nossas falhas, até mesmo motivações erradas, promover a glória de Deus. Sim. Então, o intuito é que você, independentemente da tradição da qual você se origine, né? Que você esteja assim preparado para a volta do Senhor. Ainda que, se você parta da ideia da perda ou não, se por decreto, isso não é o que vai criar muro entre nós, né? E espero que a gente tenha conseguido aqui promover a glória do Senhor nessas discussões. Pastor, quem quiser conhecer sua igreja, ou seu trabalho, ministério, te acompanhar, como é que funciona? Nós estamos lá no Alto da Lapa, na rua Dr. José Elias, 67. Meu Instagram é REV, Thiago com TH, Naruzzi, NARUSE, @hotmail.com. Isso daí eu ainda. O Instagram não tem. Nem não. Fala de novo, arroba. Agora vai encher minha caixa lá de críticas. É arroba o quê, Thiago? Não, arroba Rev Thiago Naruzzi. É o tal do TDAH. Thiago Naruzzi com TH. Com TH. É Thiago Naruzzi com TDAH. Thiago Naruzzi com TH. Oh, glória! Vambora, minha gente. É o seguinte, eu tô ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã não. Amanhã é sábado. Amanhã eu não quero nem saber de vocês. Você tá entendendo? Amanhã. É mesmo, irmão? Claro que não. Amanhã eu tô deitado eternamente em berço esplêndido. É o som do mar. Vamos andar de moto? A luz do sol. Eu não posso ainda. Eu vou andar de moto amanhã. Eu quero, mas vamos deixar. Eu perguntei se eu posso. Daqui uns dias eu posso. Obrigado Gerson. Obrigado a todo o pessoal aqui da equipe, da produção. Deus abençoe. Eu fico por aqui. Segunda-feira estamos de volta. Se você quer fazer hebraico, quer estudar hebraico bíblico, a hora é agora. Vai ficar dormindo eternamente aí, não dá, né? Então me chama no WhatsApp. O WhatsApp é 011 9320 3198 5551. Pelo WhatsApp 011 3198 5551, 0 operadora 11 São Paulo 3198 5551. É só falar quero aprender hebraico e a gente já manda a bolsa de estudos para você. 3198 5551, Faculdade Bethesda, moldando os vocacionados. Obrigado a todos. Amanhã segunda-feira a gente volta com mais uma edição do programa Soltando o Verbo. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM.